Na aula passada nós falamos a respeito do método das seções, também conhecido como método de Ritter, que é um método onde nós dimensionamos as normais de uma treliça. E se você gostou do conteúdo da nossa aula passada, se você não acessou, acesse o conteúdo. E na aula de hoje nós falaremos sobre esse exercício aqui, uma treliça plana, com altura constante de 2 metros, com cargas concentradas horizontais e verticais, uma treliça isostática, composta por normais de tração-compressão, nos bandos superior e inferior, montantes e diagonais, e através do método das seções nós determinaremos a N19, N8 e N2. Se você ficou curioso, fica comigo e nós vamos resolver esse exercício juntos depois da nossa vinheta. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa para nós conseguirmos resolver um exemplo como esse. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, determinar as nossas reações no ponto A e no ponto G. Como nós faremos isso? Vamos posicionar aqui a nossa vertical no ponto G, a vertical no ponto A e a nossa horizontal no ponto A. Para as reações de apoio externas, nós temos aqui vertical em G, vertical em A e H em A. Dá uma olhada nessa estrutura, pessoal. Nós só temos uma restrição horizontal, que é a restrição do ponto A. Logo, qualquer solicitação que essa treliça esteja submetida, ela será transpassada para o apoio A. Então, quais são as forças horizontais que nós temos aqui? Somente a força de 6 toneladas. Neste caso, nós vamos equilibrar a nossa estrutura com uma reação contrária àquela de 6 toneladas. Então, nós temos aqui uma força da esquerda para a direita na nossa estrutura e aqui uma força reativa da direita para a esquerda, controlando e equilibrando a nossa estrutura. Ok. Determinamos aqui. Agora vamos à nossa reação de apoio em A. Vamos à somatória de momento no ponto A igual a 0. Somatória de momento no ponto A igual a 0, eu não vou enxergar agora as normais da minha treliça. Eu vou imaginar que ela é uma viga, imagino que uma viga por substituição seria uma viga isostática. Com isso nós temos aqui essa força de 6 toneladas aqui aplicada neste nó. Elimino aquela restrição, para eu imaginar o giro da minha estrutura. Então eu tenho aqui 6 toneladas girando a minha estrutura no sentido horário. Então eu vou ter mais 6 vezes 2 mais 2, 4, certo? Tenho essa força de 6. Imagino aquela restrição vertical em G saindo de lá. Então essa força de 6 aqui, ela também gira a minha estrutura no sentido horário. Então mais 6 vezes o quê? Se eu tenho força na horizontal, o deslocamento está na vertical, 2. Depois eu tenho essa força de 4 aqui, pessoal. E ela está fazendo o que com a minha estrutura? Girando também no sentido horário. Então, mais 4, que multiplica 2 com 2, 4, com 2, 6. E tenho a minha vertical em G, que está girando a minha estrutura no sentido anti-horário. Então, menos a vertical em G, que multiplica 2, 4, 6, 8, 10, 12. Que é igual a 0. Resolvendo aqui, nós teremos, então, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, 24 também. Então, nós teremos aqui 24 com 12. Com 24, nós teremos 48, 50, 60. Então, nós teremos mais 60 menos a vertical em G, vezes 12, que é igual a 0. Então, esse 60 passa para lá negativo, nós teremos menos VG vezes 12, que é igual a menos 60. Se ambos estão negativos, ambos ficarão positivos. VG é igual a 60 dividido por 12, logo, a minha vertical no ponto G será 5 toneladas. Então, a minha vertical em G deu positiva, indica que o sentido está correto, de 5 toneladas. Se eu tenho 5 toneladas de reação de apoio em G, eu vou somar as solicitações internas, as solicitações na estrutura que eu tenho aqui. Eu tenho essa carga de 6 e tenho essa carga de 4. 6 com 4, 10. 10 menos 5 é igual a 5 com o sentido para cima, para poder restringir essas forças aqui. Ok? Então, obtive as minhas reações de apoio. Tendo as minhas reações de apoio obtidas, agora eu posso, então, cortar a minha seção, como já dito na aula anterior. Cortamos a nossa
seção, segmentamos a nossa treliça neste ponto e agora vamos determinar a normal em 2, normal em 8 e normal 19. Aqui eu já fiz ela um pouquinho mais aproximada para a gente entender, todas as forças saindo dos meus nós, certo? Como nós faremos, pessoal? Primeira coisa, aqui nós já temos determinado a nossa vertical aqui, que é 5 toneladas, e temos aqui também a nossa horizontal, que é 6 toneladas. Temos esta força aqui também, que é 6 toneladas, e temos esta força aqui de 6 toneladas. A força de 4 eu não projeto ela para cá, tá bom? Somente realmente as forças que estão na parte que foi cortada da minha estrutura. Como faremos agora? Primeira coisa, se eu posicionar a minha análise neste nó J, o que acontece? Se eu posicionar aqui, pessoal, perceba que no nó J eu vou ter duas incógnitas aqui, eu vou ter a N2 e a N8. Perceba que a N2 e a N8 estão no mesmo nó. Então, se eu posicionasse no nó J, eu não conseguiria resolver meu problema. Por quê? Porque eu vou continuar tendo duas incógnitas aqui e não conseguirei resolver esse exercício. Então, o que eu faço? Ao invés de eu posicionar no nó J, eu vou posicionar em um nó que essas duas barras estejam concorrentes e vou obter a N19. Vamos fazer desse jeito? Então, olha só. Se eu imaginar que o giro no nó C, então eu vou analisar o meu nó C. Então, pessoal, nós vamos analisar o nó C porque a barra N8 e N2 são concorrentes nesse ponto, então elas vão se anular e eu terei apenas uma incógnita que é a N19. Vamos lá. O que acontece quando eu analiso o nó C? Analisando o nó C, essas duas se anulam, eu vou ter essa força de 5. O que ela faz com a minha estrutura? Olha só, ela gira a minha estrutura no sentido horário. Então eu vou ter mais 5 vezes quanto, pessoal? A distância, se a força está na vertical, a distância está na horizontal. 2, 4 vezes 4. Essa força de 6, ela está concorrente no ponto, ela não possui deslocamento aqui. Se ela não possui deslocamento, ela não gera momento. Vou analisar essa força de 6. Ela gira a minha estrutura no sentido horário. Então, olha lá. Imagine que essa força de 6 está aqui, ela está girando a minha estrutura no sentido horário, então mais 6 vezes quanto? A distância, se a força está horizontal, a distância, deslocamento está na vertical, vezes 2. Depois eu vou ter essa força de 6 toneladas, ela passa no ponto, se ela passa pelo ponto, ela não tem deslocamento, não gera momento. Depois eu tenho essa N19, essa N19 ela também gira no sentido horário, então mais N9 vezes o quê? A distância vertical, 2, que é igual a 0. Resolvendo aqui, eu vou ter 5 vezes 4, 20, né? Mais 20. Aqui mais 12. Mais N9 vezes 2. Soma essas duas, vai dar 32. Então, eu vou ter que N2 vezes 2 é igual, isso aqui está positivo, passa para lá. Negativo, menos 32. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a minha N2 vai ser igual a 32 dividido por 2. Portanto, a minha N2 vai ser igual, aqui tem menos, tá, pessoal? Menos 16 toneladas. Só fazendo uma correção aqui, pessoal, neste nó C, aqui eu coloquei N2, né, mas na verdade, ó, ela era N9. É que quando eu fiz vezes 2 aqui, eu achei que era o 2 era o número da barra e não era, né? Aqui na verdade é o N9, aqui é o N9 e aqui é o N9. Então a minha N9 é igual a menos 16 e não a minha N2. Então aqui, ó, é a minha N19 aqui em cima, que é igual a menos 16. Então aqui é N19, certo? Que é igual a menos 16. Então, logicamente, né, o banzo superior está sendo comprimido e o de baixo, o banzo inferior, está sendo tracionado, beleza? Agora, partindo da mesma análise que a gente estava fazendo antes, se eu posicionar a minha análise em cima do nó C, eu vou eliminar as duas incógnitas aqui, e quando eu posiciono no meu nó J, olha só o que acontece, posicionando em cima do nó J, eu vou ter a N8 e a N2 aqui concorrentes no mesmo ponto. Então, eu não consigo resolver com essa seção mais. Com essa seção aqui, pessoal, eu só consigo determinar a minha N19, tá? Eu teria que ter outro corte de seção para eu conseguir determinar a minha N2 e a minha N8. E é isso que eu vou fazer. Vou determinar uma seção 2 para a gente continuar a nossa análise. Antes de nós segmentarmos uma outra seção, olha só,
Como eu disse anteriormente, pelo nó C eu não consigo porque eu elimino as minhas duas N8 e N2 e em cima do nó J eu elimino a minha N19. O que eu vou fazer, pessoal? Olhando para essa mesma seção S1 que foi usada aqui, eu vou posicionar a minha análise em cima do meu nó I. Então vamos lá. Ó. Olhando para o nó I, o que acontece? Eu elimino a minha N19 porque não tem deslocamento e elimino a minha N8. Me sobra somente a N2. Então eu consigo fazer essa análise. Olha lá. Eu vou... Pelo nó I, eu tenho a minha força de 5 no sentido horário, vezes 4, né, 20. Vou ter a minha força de 6 no sentido horário também, vezes 2, mais 12. Essa força de 6, ela não gera momento porque não há deslocamento. E as outras forças aqui se anulam também. Eu vou ter só a minha N2 aqui embaixo, girando no sentido anti-horário. Então, menos a minha N2 vezes 2, né, que é o meu deslocamento vertical, igual a 0. O que eu faço? Somo essas duas aqui, então eu vou ter aqui 32, passa para lá negativo, então eu vou ter menos N2 vezes 2 igual 32, e aí dividiu, deu 16. Positivo, tá? Porque aqui fica ambas positivas. Então, o que eu tenho? Que a minha N2, olha só, ela é 16 toneladas. Isso significa que ela é uma barra que está submetida à tração. Então, o sentido que eu considerei para ela está correto, ok? O que sobrou agora, pessoal? Sobrou a minha N19. Para determinar a minha N19, eu poderia fazer de duas formas. A primeira seria segmentar uma outra seção S2, ou, como eu já tenho aquela seção sendo analisada, eu posso, agora que eu tenho a minha N2, eu posiciono ela novamente aqui no meu nó J, ó, e pelo meu nó J, a N19 é eliminada, e a N8 e a N2 geram momento. Vamos analisar então? Vou apagar esse cálculo da reação de apoio aqui. Então olha só, pelo nó J, vou fazer por aqui, tá? Para não ter que ir do outro lado da lousa. Então pelo nó J, olha só, nós temos essa força de 6, vamos começar pelas mesmas que nós começamos lá, né? Pelo nó J eu tenho essa força de 5 aqui, ó, só que agora ela está 2, 4, 6, a uma distância de 6 aqui. Então eu vou ter, girando no sentido horário, 5 vezes 6. No sentido horário. Essa força de 6 na horizontal gira no sentido horário também. Então, mais 6 vezes 2, que é o deslocamento vertical. Tenho essa força de 6 que passa pelo meu nó J. Né? Então, ela se ela passa pelo nó, ela não tem deslocamento, então ela não tem momento. Tenho essa força de 6 aqui, girando em qual sentido aqui, pessoal? No sentido anti-horário, né? Ó, está no sentido anti-horário. Então, eu vou ter menos 6 vezes 2, que é o deslocamento vertical. Tenho essa força de 4 que está no nó J, então ela não tem deslocamento. Se não tem deslocamento, ela não tem giro, né? Vou ter agora, analisando o meu nó J, a minha N8 e a minha N2. A minha N2, nós já descobrimos ela que é 16. Então, esse 16 ele está no sentido anti-horário, né? Então, eu vou ter menos 16 vezes 2, e vou ter a minha N8 também negativa, então menos a minha N8 vezes, se ela está na vertical, o deslocamento está na horizontal, vezes 2, certo? Isso tudo igual a 0. Então aqui eu vou ter 5 vezes 6, 30, aqui eu vou ter 12 positivo e 12 negativo, eu posso cortar, aqui eu vou ter menos 32, então eu tenho 30 menos 32. Vou ter menos 2 menos a minha N8 vezes 2, que é igual a 0. Esse menos 2 passa para lá positivo, vai ficar menos N8 vezes 2 é igual a 2. O meu 2 passa para lá negativo, então isso aqui vai ficar como? Vai ficar N8 igual 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 tonelada. Esse é o nosso resultado da N8, então aqui, menos 1. O que significa esse menos? Significa que eu devo inverter o sinal da seta? Não, significa que se eu considerei tração, sempre que der negativo é compressão. Então, olha só, eu consegui determinar a minha N19, a minha N8 e a minha N2. Então, elas ficaram N19, uma barra por compressão, solicitada a 16 toneladas, a minha barra N8, compressão solicitada a menos 1 tonelada, e a minha barra N2, solicitada por tração a 16 toneladas.
Esse é o nosso método das seções, também conhecido como método de Ritter. Na nossa próxima aula eu vou trazer um outro exercício sobre esse mesmo método e depois nós daremos início ao método de Cremona, o método gráfico. Beleza? Eu espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de se inscrever no canal, pessoal, para vocês receberem as atualizações e os vídeos novos que serão postados. Muitos conteúdos estão por vir, tanto na área de estrutura, se você é dessa área, quanto nas outras áreas correlatas, na área de hidráulica, nas áreas de orçamento, projeto de incêndio. Então, se inscreva no canal, divulgue e nos ajude nessa grande empreitada. Eu agradeço a sua atenção até aqui e tenha excelentes estudos.